Nós chegamos na penúltima bem-aventurança e hoje nós vamos explorar um pouco, meditar sobre aqueles que estabelecem a paz, os proclamadores da paz, os pacificadores. E a Bíblia nos fala cerca de 400 vezes sobre paz. A Bíblia começa com a paz no jardim, no Éden, e termina com a paz na eternidade. O homem é um ser em conflito, em busca de paz. O homem está em guerra com Deus, o homem está em guerra consigo mesmo, e o homem está em guerra com o próximo. O mundo está sempre à beira de uma guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, as nações, por esse medo constante de guerra, criaram a ONU, a Organização das Nações Unidas. Só que desde então, parece até um paradoxo, mas desde então não houve paz no mundo. Nós, diariamente, vivemos em guerra. É guerra proclamada como guerra santa, é guerra civil. Nosso país vive em guerra. No Rio de Janeiro é uma verdadeira guerra. Nós estamos aí com a guerra ainda da Rússia, da Ucrânia, que pode até desencadear em uma guerra mundial. Não se sabe. Então, qual é a resposta para isso? A resposta se chama pecado. Porque se Deus é bom, e Ele é bom, por que tanto mal? Se Deus é bom e Ele é bom, por que guerra? Se a guerra gera miséria, se a guerra gera morte, se a guerra gera desigualdade, né? Se a guerra gera órfãos, viúvas, viúvos. Se Deus é bom, por que guerra? Se Deus é bom, por que o mundo está em constante guerra? O que nós temos que entender é que Deus não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para o sofrimento. Deus não criou o homem para a morte. O homem foi criado para viver em um estado de paz com Deus. E essa paz de Deus também atingisse ao próximo em seus relacionamentos. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem quis ser dono do seu próprio destino, quis assumir então a responsabilidade do seu destino e desobedeceu a Deus, e com o seu pecado então, ele interrompeu a paz no sentido de estado e a paz no sentido de paz com Deus. Ele interrompeu essa paz. Mas, como nós temos visto, no centro da narrativa bíblica, no centro da história, Jesus vem com o seu reino e uma nova realidade Ele então apresenta para nós. E Cristo então se faz a nossa paz na cruz do Calvário. Ele então cria em nós uma paz com Deus, e também depois dessa paz com Deus, Ele nos dá um estado de paz, a paz de Deus. Então, quando Cristo vem com o seu reino, Ele traz uma nova realidade, porque Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6, porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus Pai é o Deus da paz. Filipenses capítulo 4, versículo 9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e em mim viste, isto praticai. Porque o Deus da paz assim será convosco. Deus é o Deus da paz. Enquanto Jesus, então, não reinar no coração do homem, o homem estará em conflito constante consigo mesmo,
com o próximo e com Deus. Mas para aqueles agora que receberam essa nova realidade do reino de Deus, esse reino de paz, e por fazerem parte agora desse reino, eles devem então serem agenciadores da paz. Então Jesus agora vem com o sermão do monte, o sermão da montanha, e na introdução desse sermão da montanha, pois é aqui que nós estamos já há 7 domingos, né? Nessa série de reflexões, diz para aqueles que estavam esperando o Messias guerreiro, aquelas pessoas que estavam aguardando uma guerra contra Roma que iria os libertar, como nós já vimos no contexto das mensagens passadas. Para esse povo, com sangue no olho, Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. É para esse povo, aquele povo que estava esperando um Jesus que viria, né, com guerra, acabando com tudo. Para esse povo, Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Então nós vamos meditando e nós vamos comentar sobre esse texto. A palavra paz, tanto no hebraico quanto no grego, ela nunca tem um estado negativo. Nunca significa também ausência de problemas, ausência de conflito. Também não significa paz a qualquer preço, a não ser que a verdade e a palavra de Deus esteja sendo atacada, né? Não é esse tipo de paz que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo sobre os pacificadores. A paz inclui um bem-estar geral do homem, é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Deus nos chamou para a paz. Deus chamou você para a paz. Ele nos chamou por meio do Evangelho da paz. Esse Evangelho da paz, diz Paulo, que é o Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. Nunca significa, então, ausência de qualquer tipo de problema, mas Deus nos dá, então, um estado de paz, porque Ele nos deu um ministério de reconciliação da paz, porque nós fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus hoje. Ele nos fez, então, portadores da paz. Deus nos chamou para levarmos essa nova realidade do reino de Deus para as pessoas. Implantar essa nova realidade do reino de Deus na sociedade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ali tratando sobre família ainda, no final do versículo 15, diz: Deus vos tem chamado à paz. Deus nos chamou para a paz, para sermos portadores da paz e semeadores da paz. Nós temos isso conosco, o reino de Deus está dentro de nós. Em um mundo em que está em constante guerra, guerras tanto em fronteiras de países, guerras dentro dos lares, guerras no casamento, guerras nos relacionamentos entre pais e filhos, é nesse mundo que nós vivemos. Nós podemos anunciar então, proclamar a paz, estabelecer a paz, apresentar a paz de Deus e a paz com Deus, porque essa é uma realidade que está dentro de nós. Esse é o poder do reino de Deus que habita dentro de nós. E os discípulos de Jesus são privilegiados, irmãos, porque Isaías 52, versículo 7 diz: que formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e daqueles que faz ouvir a paz.
Que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e daqueles que faz ouvir a paz. Então, quando nós vemos lares, quando nós vemos famílias, relacionamentos, trabalho, seja em qualquer ambiente, sendo destruído pelo ódio, pelos conflitos, nós devemos então anunciar que há uma nova realidade para essas famílias. Devemos anunciar que há uma nova realidade para o ambiente do trabalho. Devemos anunciar que há uma nova realidade para o casamento. Devemos anunciar que há uma nova realidade para os filhos. E essa nova realidade é a realidade do reino de Deus. Há uma nova realidade para os relacionamentos. Tendo paz com Deus, nós temos paz consigo mesmo e nós temos paz com o próximo. Porém, se tem uma marca que diferencia os discípulos de Jesus de todos os outros, essa marca é a paz. Essa marca é a paz. O discípulo de Jesus deve sempre optar pela paz. Essa é a marca do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus na sua família deve ser conhecida por proclamar a paz. O discípulo de Jesus no trabalho deve ser conhecido por erguer a bandeira da paz, estabelecer a paz. E me deixa meio confuso às vezes, cristãos semeando ódio. Me deixa um pouco confuso quando vejo isso. Me deixa ainda mais confuso quando eu vejo cristãos discutindo com cristãos. Me deixa ainda mais confuso quando eu vejo cristãos discutindo na internet por coisas que não estão se resolvidas nem das pais da igreja e estão discutindo ainda por coisas de bobagem quando a sociedade precisa dessa nova realidade do reino de Deus. Me deixa um pouco confuso quando vejo essas coisas. E Jesus nunca me deu o direito de semear ódio. Jesus nunca me deu o direito. Me desculpe, mas Jesus também nunca te deu o direito de semear ódio. Jesus nos envia para semear a paz. Quando deixamos ser guiados pelo ódio, pela vingança, nós perdemos a sensatez e a razão e não levamos essa nova realidade do reino de Deus para a sociedade. Quando nós somos guiados pelo ódio, pela vingança, nós saímos daquilo que Deus nos projetou para sermos e não levamos essa nova realidade do reino de Deus para os lares. Nós não levamos essa nova realidade do reino de Deus para os relacionamentos. E eu sei que um mundo de insegurança, eu sei que um mundo de injustiça, de decepções, de traições, de desigualdade, tenta até nos convencer que não vale a pena. Não é verdade? Nesse mundo de corrupção, nesse mundo de tanto escândalo, nesse mundo de tanta desigualdade social, econômica, e às vezes você fala, para quê? Não vale a pena. Mas todas essas coisas negativas não mudam o fato que Deus nos chamou para sermos semeadores da paz. Todas essas coisas contrárias não mudam o fato que Deus te chamou para ser discípulo dele e levar aquilo que ele tem e aquilo que ele é. Todas essas coisas contrárias não mudam o fato de nós anunciarmos essa nova realidade do reino de Deus. Sabe o que as Escrituras nos dizem? Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18 diz: não torneis a ninguém o mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, não interessa o outro, se depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não devolvam o mal com o mal,
Se esforcem para fazer o bem para todos. Não olhe, não julgue. Se esforce para fazer o bem para todos. Se possível, quanto depender de vocês, não importa o que você vai receber em troca, mas se depender de vocês, tende paz com todos os homens. Então todas as coisas negativas não são desculpas para nós nos isentarmos. Isso não muda o fato daquilo que Deus nos propôs e aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Mensageiros e semeadores da paz. Todos os dias Jesus nos envia, todos os dias Jesus te envia aos mais variados ambientes e lugares. Todos os dias. Pode ser num salão de beleza, pode ser numa fábrica, pode ser numa obra, pode ser num consultório médico, pode ser na escola, pode ser no escritório, pode ser num ponto de ônibus, mas todos os dias Jesus te envia aos mais ambientes e variados lugares, para nós nos relacionarmos com pessoas. A pergunta que fica para nós é: o que nós temos semeado? O que nós temos anunciado? Quais são as palavras que têm saído de nossa boca? Quais são as sementes que nós temos jogados na terra? Nós temos sido pacificadores. Nós temos sido agentes da pacificação. Nós temos sido semeadores da paz. Ou nós temos criado ainda mais ódio no mundo cheio de ódio? Ou nós temos criado ainda mais conflito no mundo cheio de conflito? Como nós temos agido? E veja que a consequência de sermos pacificadores, e retomando, voltando um parênteses, não pense que ser pacificador é fácil. Ser pacificador é arriscado. É arriscado. Porque as pessoas pensam que às vezes ser pacificador é ficar em cima do muro. Essa é a ideia. Estude a história de Martin Luther King Jr., aquele que quis lutar sem nenhum tipo de arma. E você verá que ser pacificador é correr risco. É correr risco. Por causa então de ser pacificador, há uma consequência e uma recompensa, que diz que bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Eu te pergunto, há algum título maior do que esse? Ser chamado filho de Deus? Eu me lembro agora, na biografia de Billy Graham, diz que certa feita ele foi chamado até para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Surgiu um convite a ele. E ele disse que ele não poderia se rebaixar de tal cargo que ele já ocupa, ser filho de Deus. Há algum título melhor do que ser chamado filho de Deus? Alguma credencial, alguma carteirada para dar, do que ser chamado filho de Deus? Não existe título mais honroso, irmão. Não existe título mais honroso do que ser chamado filho do Deus Criador. A palavra huios, que é usada para filho, significa dignidade, honra e consideração. Nós fomos adotados por Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós fomos transferidos da família de Adão para a família de Deus. Nós éramos escravos, cegos, perdidos, desobedientes. Mas Ele nos fez seu Filho por meio do unigênito e primogênito, Jesus Cristo. Unigênito porque então era o único. Primogênito Ele se tornou porque é o primeiro de muitos, incluindo nós. Essa adoção custou a morte de Jesus.
E o Filho eterno precisou, então, entrar na história, morrer pelos nossos pecados, perdoar os nossos pecados, nos justificar diante de Deus, para que nós fôssemos filhos adotivos de Deus. Jesus nos colocou agora dentro dessa família dele. Aquela família que Deus havia prometido a Abraão: de ti farei uma grande nação. Você consegue contar a areia do mar? Você consegue contar as estrelas? As famílias serão benditas por causa de você. E Deus nos chama agora para fazermos parte da família dele por meio de Jesus Cristo. A única coisa que ele pede a nós é que nós nos entreguemos a ele, como um pai se joga nos braços de um filho. Esse é o convite para nós. Por isso, por causa da morte de Jesus, por causa da entrega de Jesus, por causa do plano de Deus fundado desde a eternidade, é por isso, é por causa de Jesus que nós somos valiosos para Deus. Não é por causa de você, nem por causa de mim. Por causa de Jesus, nós somos filhos adotivos e somos filhos de Deus e temos um valor para Deus. E a Bíblia nos compara os filhos de Deus como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Salmo 17:8: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconde-me, Senhor, à sombra das tuas asas. Nós sabemos que a menina é representada como a pupila. A pupila, e diz alguns estudiosos que a pupila é o órgão mais sensível do corpo. Se alguém for mexer na sua pupila, você automaticamente tem algum tipo de reação, não é? Você já tentou cutucar o olho? Automático, é automático. Assim, quando a Bíblia nos fala que nós somos a menina dos olhos de Deus, é impossível Deus ver algo conosco e não nos proteger. É impossível. Às vezes nós não vemos. Às vezes parece que nada está acontecendo. Mas nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus tem sempre uma reação para nos proteger. Também a Bíblia diz que os filhos de Deus são como um tesouro peculiar de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, o Senhor dos exércitos. Os filhos de Deus têm suas lágrimas recolhidas no odre. Salmo 56:8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Apocalipse diz a mesma coisa, que um anjo colhe as lágrimas dos filhos dele. Olha, tem coisa mais honrosa do que ser feito filho de Deus? E às vezes nós trocamos essas coisas por coisas tão banais, por coisas tão passageiras, por coisa que a traça e a ferrugem come, por prazeres da vida. Tem coisa mais honrosa de ter um Deus que te protege, de ter um Deus que te ouve, de ter um Pai que colhe as suas lágrimas. Deus te chamou para fazer parte da família de Deus. Deus te chamou para ser filho dele. Filho dele. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olhem que grande amor Deus tem concedido a nós. A ponto, então, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha o que o amor de Deus fez. Fez que eu, Robert, miserável pecador, desobediente, que não havia nada em mim que agradasse a Deus, por causa do amor de Deus, eu sou chamado de filho de Deus. E João diz assim ainda, para ratificar: e de fato nós somos filhos de Deus. Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? É isso que João está dizendo. De fato somos filhos de Deus. Não tenha dúvida. Jesus morreu por você. Por causa de Jesus, você é filho de Deus. Deus quer uma família. E criou essa família para ser parte dela. Ele criou você. E esse propósito de Deus para você, Ele planejou antes mesmo que você nascesse. Antes mesmo. Como diz o salmista, Deus te conhecia quando você ainda estava criando forma. Mas Deus te conhecia bem antes da eternidade. E Deus planejou você para ser parte da família dele. E toda a Bíblia narra essa história de Deus formando a sua família por meio de Jesus. A Bíblia narra essa história, Deus formando a família dele por meio do unigênito e do primogênito. E essa família então que irá amá-lo, que irá honrá-lo, que irá obedecê-lo e que irá reinar com ele para sempre. É essa família que eu e você fazemos parte. O meu convite a você é que você venha então fazer parte dessa família de Deus. Formada por pessoas diferentes. Essa família é formada por pessoas diferentes. Pessoas com falhas, pessoas que estão amadurecendo, algumas estão caminhando. São pessoas formadas diferentes, assim como na família. Mas essa mesma família é unida pela cruz do Calvário, aonde Jesus deu a sua própria vida por nós. E Deus chama você para fazer parte dessa família. Como você pode entrar para essa família? Eu posso te falar que o seu irmão mais velho, Jesus, o seu irmão mais velho, Jesus, entrou na história porque o Pai te amou. O Pai amou você. Antes da eternidade, o Pai amou. E Jesus morreu por você para perdoar o meu e o teu pecado. Jesus morreu. E essa é a verdade do Evangelho que nós precisamos resgatar. Jesus morreu por nós para perdoar o nosso pecado. Jesus morreu. E nós que estávamos brigados, estávamos afastados de Deus, podemos agora chegar diante de Deus não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez. Por aquilo que Jesus fez, nós podemos chegar diante de Deus, confessar a Jesus o nosso pecado, se arrepender do nosso pecado e adentrarmos agora para fazermos parte dessa família de Deus e dessa nova realidade do reino de Deus. Essa é a verdade do Evangelho da Paz que nós precisamos anunciar. Que Deus nos adota para ser seu filho. Para recebermos então a paz com Deus. Para recebermos então a paz de Deus. E para levarmos essa nova realidade de paz para a sociedade. Então não se esqueça. Você é filho de Deus, não há título mais honroso que esse. Porém,
Deus não te chamou para semear o ódio. Deus te chamou para semear a paz. E Deus te envia todos os dias, para que você, assim como foi feito, filho de Deus, anuncie também para essas pessoas que há uma nova realidade, que Deus as ama, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Ó Deus, ó Pai, Abba Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer primeiramente. Te agradecer, Deus, por nos fazer filhos teus, Pai. Filhos teus, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício